Um bom dia a todos os amigos, irmãos, que Deus abençoe o dia de vocês, que o sol da justiça de Deus brilhe no coração de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui e vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e algumas experiências que a vida nos ensina, não é? Eu gostaria de iniciar o nosso diálogo aqui com uma pequena passagem bíblica que está em Eclesiastes 12, que foi o primeiro verso que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou lá atrás, quando eu era um menino, tenro, no comecinho da carreira. E, e ela fazia eu ler todo dia. E diz assim, Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a lua, e a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pelas janelas. E aí eu já vou passar para o verso 9 aqui, que diz assim: quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, no verso 10 diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais dito isto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e para estudar. Enfado é da carne. Tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Hoje eu tenho observado em pregações, algumas pregações, que falam-se muito de história, né? Muitas comparações com a história do passado, dos heróis do passado, lá na história de José, de Davi, de Sansão, enfim, que é válido, lógico, né? São histórias que nos ensinam. E falam-se pouco, eu acho, é minha opinião, falam-se pouco sobre o maior herói que já passou por esse mundo há milhões de anos atrás e continua vivo no céu, que é o nosso Jesus. Muitas pregações, as pessoas querem falar dos defeitos das outras pessoas, inclusive líderes, né? Gostam muito de apontar defeitos das pessoas. Certa ocasião eu estava na casa de uma pessoa e alguém que foi pregar em uma igreja, ele chegou assim falando da seguinte maneira: gente, olha, hoje eu arrebentei no púlpito. Hoje eu chamei o pecado pelo nome. Eu fiquei olhando aquela cena e aquelas palavras, eu fiquei um tanto assim meio indignado. Eu falei, como assim? Quem sou eu para chamar o pecado pelo nome? Qual é o sentido de chamar o pecado pelo nome se eu vivo no pecado? Se eu sou o próprio pecado? Se eu abro mão das coisas santificadas a meu favor, pecando, deixo de lado as coisas santas e opto pelas coisas profanas. Aí alguém pergunta, como assim profanas? Mas você é um cristão. Pois é, mas quando você não faz a vontade de Deus, quando você não ouve, insiste em não ouvir a voz de Deus, automaticamente você está profanando a sua palavra. Você não está seguindo a sua palavra. É simples assim. Então nós temos que parar para pensar. E aí
a gente ouve isso aqui, e aqui no verso 10, quando fala assim, procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras da verdade. Hoje está difícil de pregar, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E Deus quer nos falar o que nós precisamos para sermos salvos. E aí nós precisamos pregar. Infelizmente, com uma frase um tanto forte, doa a quem doer. Nós temos que pregar a verdade. Mas nós não podemos querer ser os donos da verdade que nós não somos. O dono da verdade é Jesus. Se eu não sigo a verdade, se eu não faço a vontade do dono da verdade, eu não posso exigir que o outro faça. Mas eu tenho que demonstrar, através de atos, através de palavras, que eu sou um seguidor de Cristo, que eu luto para servi-lo e para segui-lo. Mas com certeza nós não conseguimos chegar à excelência. Só vamos conseguir um dia, com a graça de Deus, lá no céu. Aqui não, infelizmente. E aí nós vemos algumas pessoas, algumas lideranças, pessoas que carregam o título de líderes para se auto-valorizar acima dos outros. E nós vemos em todas as áreas, né? No trabalho, na faculdade, professores que se acham os tais, médicos, como eu já tive contato com muitos, a minha vida inteira foi dentro de um hospital, médicos que se acham deuses, e pasmem, líderes religiosos que se acham maiores e melhores que os irmãos mais humildes e esquecem que a oferta que Jesus mais valorizou foi daquela viúva, a última moedinha que ela tinha foi a que Deus valorizou. Então, amigo, o seu melhor, o máximo que você der, a sua potência que você oferecer para Deus, mesmo que as pessoas digam assim, mas só isso, o cara não faz nada, mas Deus sabe que você está fazendo. E aí eu gostaria de contar uma coisa que aconteceu alguns dias atrás, aí, um mês atrás mais ou menos. Como eu posso dizer? Eu estava conversando com uma pessoa, estávamos num diálogo, né? Era até uma reunião familiar de amigos, e eu recebi uma visita de uma pessoa, e a gente começou a conversar, e nós entramos para o lado espiritual, né? Ele era um líder, aliás, ele continua sendo um líder, e ele me falou algumas coisas que me machucaram muito. Esses dias eu mais ou menos comentei num vídeo sobre isso, mas eu não havia especificado. E essa pessoa me machucou muito, tanto que o nosso diálogo começou a mudar de tom por algum momento. Eu confesso para vocês, Deus tem mudado muito o meu coração. E eu tenho, quando eu vejo certas situações, eu falo, só pode ser Deus. Porque em outras situações, ou eu teria agarrado o pescoço dessa pessoa, ou eu teria convidado ela para sair. Mas não, eu acalmei ela. Eu falei, amigo, fica tranquilo, nós estamos aqui batendo um papo, nós estamos aqui para discutir. Mas as palavras dessa pessoa entraram no meu coração como um punhal bem afiado. E sangrou muito, sabe? E aquela pessoa, inclusive, orou na minha casa. E eu fiquei muito triste, porque ela fez uma crítica, mas foi uma crítica que, sim, aquela crítica que te derruba. Você entende o que eu quero dizer? Porque na vida da gente, nós estamos sujeitos a críticas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, o único perfeito é Jesus. E nem ele agradou, né? Mas aí, eu penso assim,
Você quer me criticar? Estou errado? Beleza, pode me criticar. Me critique com... Critique a mim ou a quem for, com jeito, com tato, com tom de voz, com educação, descontraidamente. Mas não enfie a faca no coração daquela pessoa. Até porque você não sabe o momento que aquela pessoa está passando. Se ele está com alguma dificuldade. E de repente você vem e fala uma palavra que arrebenta com aquela pessoa, que já está na beira do precipício, só está esperando uma empurradinha. E você vem e empurra. Talvez você sem pensar, por falta de sabedoria. E pasmem, por ser tolo. Porque quando você tenta empurrar alguém para um precipício, você não passa de um tolo, porque a única coisa que você vai ver é aquela pessoa despencando lá para baixo. Não é uma cena agradável de você dar uma palavra e ver a pessoa crescendo. Não. Você vai ver sangue. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Aquela noite eu não dormi. Eu fiquei doente, eu pensei que eu fosse ter um infarto aquela noite. Tão triste que eu fiquei. Sabe? Na verdade, essa pessoa falou sobre o trabalho que eu faço, sobre o meu ministério. Que muitas pessoas, muitas igrejas têm me chamado para cantar, para pregar. Eu amo. E eu sou muito sincero, isso não me envaidece, isso me dá prazer. Sabe? Às vezes as pessoas elogiam e tal, mas sinceramente, como eu disse em outro vídeo também, nem quando eu cantava na noite, as pessoas vinham elogiar e falar as coisas, eu não dava bola para aquilo. É porque quando você faz uma coisa que você gosta, você não está se importando com o que as pessoas pensam. Você se importa com o teu prazer, aquele momento ali, não é? Isso me arrebentou muito, sabe, queridos? Me arrebentou muito a ponto de eu falar, gente, eu estou no caminho errado. Eu não posso estar no caminho certo. Se eu estou pregando o nome de Jesus, se eu estou louvando o nome de Jesus, se as músicas que eu canto, eu escolho elas a dedo e debaixo de oração, para que eu não escolha algo que seja profano ao nome de Deus, e alguém vem e me enfia uma faca diretamente no meu coração, isso me arrebentou, a ponto de eu pedir o meu desligamento da minha igreja. É verdade, estou abrindo meu coração para vocês. No outro dia eu acordei mal, eu passei alguns dias bem mal. Conversei com algumas pessoas, poucas que eu poderia confiar sobre isso no dia. Redigi uma carta para a administração da igreja pedindo o meu desligamento. Eu ainda não comuniquei para eles que eu desisti disso. Saibam, eu desisti. Eu não vou me desligar de Deus por causa de alguém tolo. E uma dessas pessoas, das quais eu conversei, depois disso, sabendo que eu estava mal, pachu, veio conversar comigo, me disse assim, foram quantas pessoas que falaram ou foi uma pessoa só? O problema não é a quantidade de pessoas, mas qual pessoa que veio falar com você? Uma pessoa que você queria bem, uma pessoa que você achava acima do bem e do mal, e é aquela que depois ele continuou fazendo algumas bobagens, escrevendo mensagens assim, fúteis, só que não me alcançou. Mas naquele dia eu fiquei muito mal. Eu falei, eu não quero fazer parte disso. Eu não posso acreditar que uma igreja que prega o amor tem pessoas que querem derrubar as outras. E acreditem, tem. É como eu disse no vídeo de ontem, de ontem. É o joio e o trigo crescendo no mesmo lugar. E aí temos que fazer a diferença. Mas Deus, Jesus não nos abandona, queridos. Porque todo dia eu chorava de verdade. Lágrimas desciam, eu falava, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso?
e eu ouvia coisas, eu fazia a minha meditação e eu passava tempo assim refletindo e não conseguia achar uma explicação. Inclusive, nesses dias todos, eu não cantei mais, eu não preguei mais, eu fiquei desanimado e acho que até Deus segurou o pessoal para não me chamar. Mas a coisa foi passando, eu fui esfriando a cabeça e eu decidi que não é a vontade do inimigo que eu tenho que fazer, é a vontade de Deus. É Ele que me mantém de pé, foi Ele que me tirou de uma cadeira de rodas, foi Ele que me trouxe para essa cidade aqui de Porto Velho, a qual eu aprendi a amar. Tantas pessoas queridas que sempre me chamam, que me elogiam, que me cativaram, que me receberam. E aí o inimigo manda alguém próximo de você para tentar te atingir. E o pior é que ele atinge. Sabe, amigos, eu estava lendo aqui uma meditação que diz assim, uma frasezinha, um pequeno trechozinho que diz assim: tudo passa. Esse é o título dela. E aí aqui o trecho que eu quero ler para vocês diz assim, que havia um certo homem de 60 anos, eu estou com 63, e esse homem disse assim para uma outra pessoa, que eu não vou citar os nomes, mas existem essas pessoas, tá? Ele disse assim: amigo, eu vivi, mas não aconteci. E essa frase bate muito forte dentro de mim, porque eu tive empresa, eu tenho filhos, tenho netos, tive uma família, sabe? Hoje eu tenho uma outra família. Mas aí eu comecei a analisar por que eu perdi lá atrás, por que eu perdi minha empresa, entre aspas, minha família, mas a gente eu mantenho um contato normal, continuo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem do meu filho, foi muito agradável, mas eu me falava muito isso para mim: eu vivi, mas não aconteci, porque eu não conseguia me encontrar, ter um encontro com Cristo de verdade, mesmo nascendo dentro da denominação, dentro de uma igreja cristã. Eu não tinha um encontro com Cristo. E às vezes, amigo, isso acontece com você. Talvez você esteja desde a sua infância na igreja, você não consegue se estabilizar, porque o inimigo não deixa. O inimigo conhece o seu potencial e ele sabe que se ele não te perturbar, você vai avançar e ele vai ser derrotado, porque muitas almas poderão vir a Cristo pelo seu jeito de agir, não pelas suas palavras, mas pelo seu modo de viver. E aí eu falava, vivi, mas não acontecia, e era um fato. Eu olho para trás e nada construí, disse o indivíduo aqui. Às vezes me pergunto se valeu a pena ter vivido. Cansei de fazer esse tipo de pergunta. E no momento de depressão, como eu tenho depressão e trato ela, muitas vezes eu pensei em parar com a minha vida. A vida é breve e fugaz, mas em vez de levá-lo ao pessimismo, à autocompaixão, isso deveria conduzi-lo àquele que permanece para sempre, Jesus. É justamente porque tudo passa rapidamente e nós voamos que devemos construir os nossos sonhos, planos e realizações sobre a única pessoa que não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço: Deus. Isso me envaidece. Mas como assim, cara? Te envaidece por quê? Quando eu sei que tudo passa. E essa mágoa, essa tristeza que eu fiquei por causa disso que aconteceu, está passando, está ficando bem leve, não está me incomodando. Mas uma coisa é certa, isso não quer dizer que as pessoas falam: a gente tem que perdoar, deixa para lá, tal. Irmãos, nós temos que perdoar. Jesus ensinou a perdoar. Mas isso não quer dizer que nós temos que manter aquele relacionamento que nós havíamos. Que quem nos machuca, quem não mede esforço para nos machucar uma vez, ele vai machucar com certeza 2, 3, porque é dele machucar. Não é seu, é dele. Não é só você que ele machuca outras pessoas.
Então, as pessoas, quando você tem pessoas que te trazem tristeza, você não tem obrigação de você andar junto delas, nem perder tempo conversando, batendo papo com esse tipo de gente. Você tem que se afastar dessas pessoas. Esqueça o que elas fizeram, mas não tem como você ser amigo dessas pessoas. Não dá, né? E isso não é questão de, então você não é cristão, porque você perdoa, mas não esquece. Não, você nunca vai esquecer. O único que esquece os nossos pecados são Deus, é Deus. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes as pessoas falam assim, deixa pra lá, deixa continuar, a vida continua. É verdade, a vida continua. Mas o problema é que quando sempre que você encontrar ou ver aquela pessoa que te magoou, não tem como, você vai lembrar daquilo e aquilo vai te entristecer. E você vai sim ter um sentimento desagradável. E aí você vai pecar. Então, quanto menos contato você tiver com esse tipo de pessoas, pessoas tolas, melhor para você. Você não vai lembrar. Um dia vai cair no esquecimento e talvez um dia nem que você olhe para ela, não vai te incomodar. Isso já aconteceu lá no passado, há muitos anos atrás, que eu trabalhei no hospital, eu tinha um grande amigo, aliás, todos os muito sorridentes, você tem que ficar muito esperto. Sabe, isso é uma coisa minha. Porque eu tive um amigo dentro da minha casa. Ele foi meu padrinho de casamento. Sabe, e aconteceram algumas coisas. E esse cara, e assaltaram a casa dele, esse cara suspeitou de mim. Acreditem, de mim. E ele me denunciou para a polícia. E eu me encontrei com ele na delegacia, vocês acreditam nisso? Ele era um líder da minha igreja. Também. E eu era muito jovem, tinha acho que 23 anos, 24. E eu pensei em acabar com a minha vida naquele dia. Porque eu não acreditava o que estava acontecendo, eu nunca fui numa delegacia. Sabe? Eu fui muito bem educado. E ele não mediu as consequências. E eu sei o que eu sofri ali. E eu pensei em tirar minha vida. Eu só não tirei porque no momento eu lembrei da minha mãe. Eu estava aqui em Campo Grande, trabalhava no Hospital do Pênfico, no Hospital do Fogo Selvagem. Eu liguei para minha mãe chorando e me despedindo dela. Eu estava na beira de uma rodovia para me atirar embaixo de um caminhão. Decidido. E aí minha mãe começou a conversar comigo, começou a me levar no bico, como diz, né? E aqui eu estou. E nada aconteceu. Só que as consequências chegaram a ele no momento que ele foi, depois que foi tudo provado direitinho, mas até aí eu sei o que eu sofri, quanto sangrou. E quando aconteceu isso esses dias aqui, eu lembrei daquele passado e me sangrou muito, muito. E aí hoje eu estava vendo aqui algumas mensagens e eu li uma muito interessante, eu gostaria de deixar com vocês, que serviu para mim, para me erguer hoje. Hoje eu estou assim bem animadão, tem um monte de coisa para fazer e estou bem animadão. E Deus está conosco. E aqui diz assim, até que Deus abra a próxima porta, adore Ele no corredor. E é isso que eu vou fazer. O mal que vier, a porta que estiver fechada, eu vou ficar perto dela. Porque uma hora Deus vai abrir. Vou continuar orando aqui no corredor dessa vida. Até que Deus abra essa porta. E mais ainda diz assim, se Deus estiver te dando uma oportunidade de começar de novo, você só está olhando para a porta que Ele fechou. Ao invés de perguntar por que é que Ele fechou uma porta. Vocês entenderam? Se Deus estiver te dando uma nova oportunidade, você vai fazer o quê? Você tem que entender que é uma nova oportunidade. Mas não, você fica olhando para a porta que Ele fechou. Ao invés de perguntar por que é que Ele fechou essa porta. Você deve perguntar para Ele, olhe para Ele e pergunte assim, para onde que Ele quer que você olhe? Talvez Ele tenha destruído todos os seus planos, deixado que o inimigo arrebentasse com você, para que os seus planos não destruíssem você. Entenderam? Talvez Ele tenha destruído os seus planos. Nós fazemos muitos planos para nós, e às vezes nós quebramos. Nada dá certo. Mas talvez Deus quebre esses planos, para que os planos dele
para que esses planos nossos, isso quer dizer, Deus tenha destruído os meus planos, para que os meus planos não me destruam lá na frente. Entenderam? Deus é Deus. Temos a tendência de querer que os outros se adaptem a nós, mas dificilmente reconhecemos quando precisamos mudar nosso curso de ação. O sucesso nos relacionamentos interpessoais depende de humildade, que evita contendas e naufrágios. A humildade evita contendas e naufrágios. Eu vou continuar orando para que Deus mostre-me a porta. Vou continuar orando aqui no corredor enquanto essa porta estiver fechada. Mas não vou deixar de louvar o Deus, porque é isso que o inimigo quer. E ele quase conseguiu. E eu digo para vocês, eu não vou parar de cantar e não vou parar de pregar. Quando vocês precisarem de mim para pregar ou cantar, contem comigo. Contem comigo. Eu estarei disponível. A gente tem uma agenda, lógico, a gente vai se organizar direitinho, mas contem comigo, porque enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero pregar o nome do Pai. Quero andar de mãos dadas com Jesus, porque quando o inimigo ataca, é muito dolorido, é muito dolorido. E eu digo para vocês, eu tive vontade de parar de viver, quando aconteceu tudo isso esses dias aí. Mas eu ouvia constantemente mensagens e ouvia palavras de pessoas amigas, próximas, pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas pessoas assim maravilhosas, um grupo de amigos novos que eu conheci, que me levantaram, me jogaram para cima. Quando uma pessoa me empurrou para o abismo, as outras pessoas do meu grupo, mais exclusivamente, eu sei que eles vão saber quem são, do meu grupo de música, das pessoas que curtem a nossa música, que cantamos juntos, que louvamos a Deus juntos, essas pessoas com palavras assim, divinas, inspiradas por Deus, me diziam assim, não desista, nós estamos com você e Jesus está com você. E amigo, se você estiver sentindo isso mesmo, essa mesma dor, se você sentiu, tenha certeza que muitas pessoas te amam. Às vezes uma pessoa não te ama, ela sente prazer em te tentar derrubar porque ela não tem capacidade. Quando a pessoa tenta derrubar o outro é por falta de capacidade. A inveja é falta de capacidade de querer ser o que você é. E ela nunca vai ser, porque todos têm um dom. Deus dá a cada um dom, mas elas querem perturbar você, porque aquele dom que você tem, ela gostaria de ter, ela não consegue. Então, amigo, confie em Deus. Não desista, por mais que pode cair o mundo, como diz o hino, pode cair o mundo, estou em paz. Não odeio a pessoa, não, já perdoei. Esquecer, o tempo fará. Mas isso pouco importa, porque Deus viu o meu sofrimento e Deus viu a bobagem que as pessoas fazem, mesmo usando o nome de cristãos. Isso é o que mais machuca. Nós não podemos ser cristãos de embalagem, de Bíblia debaixo do braço, feito desodorante. Nós temos que carregar a Bíblia no coração, Deus no coração, os irmãos no coração, abraçar, beijar e dizer para o irmão, eu te amo. Conte comigo. Às vezes você não tem grana para ajudar, muitas vezes, né? Eu mesmo digo isso por mim. Mas um abraço eu sempre tenho. Um beijo eu sempre vou ter. Uma boa palavra eu sempre vou ter. Faça isso. E que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine a nossa mente para não sermos joio. E o joio, amigos, não é só na igreja não, tá? Em todo lugar onde nós estamos. Como eu ouvi esses dias um pastor da Assembleia dizendo, o crente, ele tem que ser crente. Aqui na faculdade, lá no trabalho, lá em casa, lá na praça de esportes, aonde ele estiver, lá na igreja, ele tem que ser o crente. Ele não pode ser só sorriso, para enganar. Porque Deus conhece o seu sorriso, se ele é de amor
ou é um sorriso sarcástico. Isso é perigoso. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Estamos de volta. Vamos lá, vamos louvar o nome de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos.